Fala pessoal, muito bem-vindos ao Café com Fábrica, o podcast da Mills, um projeto novo da Mills Consultoria, falar de fábrica de ração. Aqui vamos abordar todas as esferas, todos os pilares que compõem a fábrica de ração. Meu nome é Pedro Carvalho, para quem não me conhece, sou zootecnista, sou o fundador da Mills junto com o Felipe. Estou há mais de uma década trabalhando com a fábrica de ração de forma direta, em parte de gestão, processo, nutrição, tudo que envolve o bom funcionamento de uma fábrica de ração. E sou o Felipe, pessoal, sócio do Pedro na Mills, consultor. Também estou há mais de 10 anos aí trabalhando com fábrica de ração. E a nossa ideia aqui é trazer diversos temas aí que conectam o mercado de fábrica, né? Não só abordando aqueles temas que são tradicionais aí no nosso dia a dia, mas conseguindo conectar o que precisa ser feito aí, né? E trazer eficiência para o negócio do mercado de rações aí do nosso país. Para esse primeiro episódio, trouxemos duas convidadas muito especiais para a Mills. São nossas madrinhas, né, Felipe? Exatamente. Provavelmente sem essas duas a Mills nem existiria, então elas deram força para a gente lá no começo. São o fenômeno da fábrica de ração na parte de qualidade e regulatório. Júlia e Paulinha, da Viale. Nossa, fui até procurar quem são essas duas, hein, Paulinha? Achei chique. Obrigada, meninos. Não, é uma honra estar aqui com vocês no primeiro episódio de vários, que vai ser um sucesso. E a gente está aqui para contribuir muito com a audiência de vocês aí, falar tudo que eles querem saber sobre fábrica e aprender com vocês também, porque é o que a gente sempre faz quando a gente está perto de vocês. Verdade. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Muito bem, meninas. A ideia hoje é que a gente fale um pouco da parte de eficiência de fábrica de ração, como os processos eficientes, processos mais redondos, processos mais confiáveis podem fazer o link com a parte de regulatório e qualidade. Então, basicamente, um bate-bola de Mills e Viale, né? Exatamente, porque a gente é muito complementar, né? Eu acho que vale a pena eu lembrar por que começou a nossa parceria, né, Paulinha? Verdade. Quem é responsável por essa parceria que hoje é o Ministério da Agricultura, a verdade é essa. O Ministério da Agricultura, em 2020, mudou a forma de fiscalizar as fábricas e mudou o checklist do mapa. E trouxe um módulo para o checklist do mapa, né, Paulinha? Que chama Controle do Processo Produtivo. A gente nunca tinha visto isso na vida. Nunca, foi a primeira Aí vez. colocou esse módulo lá e a primeira questão desse módulo era se as fábricas monitoravam os parâmetros do processo produtivo. Aí a gente olhou e falou assim, meu Deus. Que isso? Que parâmetros são esses? E na época, eu lembro que eu tinha assistido uma palestra do Luciano, e aí, que é um mentor para todos nós aqui, né? Exato. E aí eu falava, Paulinha, eu acho que é o que o Luciano faz, porque várias vezes, por coincidência, a gente trabalhou em consultoria nas mesmas fábricas, tanto com o Luciano quanto com vocês, né? E o Luciano sempre ligava para mim e falava assim, Júlia, naquele registro seu de recebimento de matéria-prima, eu posso incluir temperatura? Eu falo, claro, Luciano, pode, mas aonde que eu posso colocar? Eu falei, aonde for melhor para você. Então, vários dos registros de qualidade, né, de boas práticas de fabricação que a gente tinha nas fábricas, o Luciano mexia, porque era naquele momento que ele pedia para um responsável pelo processo, que também era o responsável pela qualidade, colocar um registro a mais que ele precisava. Então, ele usava muitos dados que a gente gerava, mas ele também complementava com dados. E aí eu falei, Paulinha, eu acho que o Luciano vai saber o que é isso. A gente chamou o Luciano para uma conversa, como a gente fez com vocês muito tempo depois, né? E falei assim, Luciano, me faz um favor? Ele falou assim, faço, Júlia. Me conta o que você faz nas fábricas. Aí o Luciano, como assim? Tudo. O que você faz na fábrica? Na hora que você chega na fábrica, você faz o quê? Na hora que ele começou a falar, eu falei assim, isso é parâmetro do processo produtivo. Isso é monitoramento de parâmetros do processo produtivo. Falei, Luciana, a gente precisa fazer uma parceria com você. Porque a gente vai muito bem em BPF, em rotulagem, em assuntos regulatórios, mas na hora que entra nesses parâmetros de processo, que mexe no equipamento, na tecnologia do equipamento, a gente não consegue. E eu queria saber se você está interessado. Ele, na mesma hora, falou, estou super interessado. E veio, a gente começou uma parceria que foi maravilhosa. Infelizmente, o Luciano nos deixou, né? Eu não quero nem falar, porque senão eu fico muito triste. Só que quando ele deixou a gente, eu falei, nossa, e agora? Quem que vai fazer monitoramento de parâmetros do processo produtivo pra gente, né, Paulinha? Ficamos órfãos. Ficamos órfãs. Aí, eu lembrei que a gente assistiu uma palestra do Felipe, Foi mesmo. num evento de fábrica de ração. Eu falei assim, Paulinha, eu acho que o Felipe faz a mesma coisa que o Luciano faz. Aí ela falou assim, faz mesmo, Júlia. Eu lembro daquela palestra, eu liguei pro Felipe, né? E falei assim, Felipe,
Vamos conversar? E hoje estamos aqui juntos, né? Porque vocês são parceiraços nossos nas fábricas. E toda vez que a gente vê que vamos falar assim, alguma indicador da qualidade que eu preciso está esbarrando em algum processo, são vocês que resolvem, é para vocês que a gente manda, né? Então, nosso grupo do WhatsApp tem sempre muitas perguntas, né? Uma troca de informações. E a gente está sempre encaminhando o telefone dos meninos para os clientes que precisam melhorar os processos da fábrica, porque eles são muito bons. Então, é uma honra estar aqui falando sobre isso. A honra é toda nossa. E aproveitando, então, já que a gente já começou a entrar no assunto, né? A gente ainda acredita, né? A gente vê muito isso em fábrica, a dificuldade das pessoas em entender, né? O que seria essa relação de parâmetro de processo, de assuntos regulatórios, de qualidade e de eficiência, né? Para a gente, o conceito de eficiência está muito associado àquilo que a gente consegue medir e tratar, né? Então, assim, eu consigo medir, eu tenho uma árvore de indicadores e eu consigo tratar isso, né? Principalmente no que se diz respeito à máquina e à operação fabril do dia a dia, né? Então, isso para a gente é uma necessidade que as fábricas precisam de colocar na rotina do dia a dia. Agora, e para vocês? Qual que seria esse conceito, né? Quando a gente tenta correlacionar qualidade e assuntos regulatórios no parâmetro total de eficiência? O que seria uma fábrica com esse conceito de eficiência para vocês? O nosso viés é sempre da qualidade e da segurança do produto, né? Então, toda vez que você fala sobre uma fábrica eficiente, para mim, é uma fábrica que entrega para o cliente dela aquele produto que tem qualidade, exatamente aquilo que o cliente espera e que principalmente seja seguro. E tanto para o consumo animal quanto para o consumo humano, quando a gente está falando de alimentar os animais de produção. Porque são eles que produzem os produtos de origem animal que a gente ama de paixão, né? Que é a carne, leite, ovos. Então, esse produto ele tem que ter qualidade para o cliente que está comprando, para o animal e principalmente tem que ser seguro. Perfeito. Quando a gente fala em eficiência para nós, né, Felipe? Eu acho muito difícil, eu falo isso muito com o Felipe também. Para mim é muito difícil a gente separar qualidade de eficiência. Invariavelmente, uma fábrica que trabalha mal o processo, né, trabalha mal o produto, na correria, com maquinário mal dimensionado, mal projetado, conceito ruim, ele tem um produto final ruim. Isso eu não consigo descolar isso, não sei, é a opinião Concordo. de todos. Mas para mim, uma fábrica ela pode ser ajustada com uma boa equipe, né? Boas pessoas. Isso é correlato também na área suas, né? Não é só processo, né? As pessoas que compõem, né? Eu vejo vocês levantando muita bandeira do RT, RQ, os R's da Viale. Acho que a RQ foi até um nome, né? Que ela Viale lançou. Então, hoje é normal, a gente vai falar, eu sou RQ. Eu Exato. lembro lá atrás, vocês foram a primeira a falar disso. Tem como a gente descolar, né, na visão suas, o processo, né, eu sei que veio do mapa, mas o processo produtivo, os parâmetros do processo de qualidade das pessoas, como vocês enxergam esse link? É impossível descolar, né? Eles andam juntos. A fábrica é cheia de processos e tem pessoas que atuam nesses processos. E você tem parâmetros que precisam ser monitorados que muitas vezes não são pelas pessoas que estão ali na produção diretamente. A gente fala que esses parâmetros tem que ter o dono daquele parâmetro, o dono daquele indicador. Foi ali que a gente trouxe o RT, não foi a gente que trouxe, responsável técnico. É uma linguagem que já é do nosso meio, né? De zootecnista, veterinário, agrônomo, engenheiro, o que for. É o responsável técnico que garante que tudo que é fabricado ali na fábrica tem uma segurança técnica, que é supervisionado por um profissional habilitado. Qualquer fábrica de ração, suplemento, concentrado, núcleo, premix, ingrediente, aditivo, coproduto, alimento, mastigáveis. Ou seja, as 10 categorias de produtos que a gente tem aí da alimentação animal, que tudo são produtos para alimentação animal, qualquer fábrica para fabricar precisa ter um responsável técnico, né? Porque para registrar essa fábrica precisa ter esse profissional. E para ela funcionar, ela precisa ter a supervisão desse profissional habilitado. Entretanto, muitas vezes esse RT ele não está diretamente ligado ao processo da fábrica ali todos os dias. Os conselhos de classe permitem
que o responsável técnico tem uma carga horária mínima semanal. Muitas vezes está ligada à distância da fábrica até a residência dele, a produção da fábrica, o mínimo de carga horária, mas a gente vê em torno de 5 a 6 horas de carga horária semanal que esse RT precisa ter por aquela fábrica. O que quer dizer que o RT, muitas vezes, não está todos os dias na fábrica. Entretanto, ele responde 365 dias no ano por aquela fábrica. Então, qualquer coisa de errado que aquela fábrica fizer, o RT responde solidariamente, especialmente se a gente tiver qualquer problema na segurança do produto, não somente na qualidade, quando a gente pensa aí na segurança técnica. E aí, o que acontece? Surge a necessidade de ter esse RQ, que é o responsável pela qualidade, que é a gente mesmo que lançou esse nome no mercado, né? A gente sempre chamou de monitor de qualidade, só que a gente chegava na fábrica, tem um analista da qualidade, o inspetor da garantia da qualidade, o monitor de qualidade, encarregado de qualidade, todo mundo é RQ no final das contas. Nós somos responsáveis pela qualidade de várias fábricas que a gente dá esse suporte técnico ali, todo voltado para a qualidade e segurança do produto. Então, para a gente, todo mundo é RQ. E aí, algumas fábricas têm um responsável pela qualidade, que toma conta do BPF, mas ele também toma conta da rotulagem. Em algumas fábricas, o responsável pela qualidade só toma conta do BPF, tem também um responsável pela rotulagem. Tem fábricas que ainda tem o responsável pelos assuntos regulatórios. Agora, tem fábrica que esse responsável faz absolutamente tudo. Ele toma conta de BPF, de qualidade, de assuntos regulatórios. É o que a Brendinha, que é uma cliente nossa em comum, que a gente gosta muito, chama de R-Tudo. Esse nome é dela. E aí, quando vocês começaram a trabalhar muito em parceria com a gente começou a ver a questão de processos. E aí, é claro que quando a fábrica é menor, o responsável pela qualidade pode pegar todas essas áreas, inclusive o monitoramento de parâmetros do processo. Mas, dependendo do tamanho da fábrica e da tecnologia empregada nessa fábrica, você precisa ter o RP, que não é o Relações Públicas da fábrica. Ele é o responsável pelos processos. Então, isso é um termo que a gente tem falado muito, né? E a gente tem defendido muito essa bandeira desse responsável, que precisa estar sendo treinado por vocês, aprendendo com vocês, porque é muito complementar ao trabalho todo da qualidade e da segurança do produto. Porque sem processos não tem qualidade, não tem segurança do produto. Então, nós estamos todo mundo no mesmo lugar. E, inclusive, né, às vezes na fábrica já tem uma pessoa responsável por isso e ela nem sabe que ela é responsável pelos processos. A gente foi num cliente, né, um tempo atrás, e aí tinham 2 meninas que elas faziam exatamente isso. Elas olhavam a qualidade do produto acabado, faziam as análises laboratoriais, avaliavam todos os processos e elas não sabiam que elas eram as responsáveis pelo processo. Exatamente. Isso é muito legal, porque hoje todas as fábricas que a gente atende, né, a gente está em processo de construção desses processos, desse cargo, né, dessa pessoa em específico. E, por curiosidade, boa parte dessas fábricas foram auditadas recentemente, né? A gente vem em dias aí que o mapa fiscalizou mais na região de atuação nossa. E uma constatação, isso é uma constatação. Um processo que tem furo, né? Seja na parte de máquina, seja na parte de fluxo, de comunicação de pessoas, não houve em nenhuma dessas fábricas, e foram mais de 2 fábricas, não houve uma rastreabilidade certa. O RT, né, e o RQ não conseguiram fazer a rastreabilidade do produto. Então, isso é constatando, né, o que vocês falaram, que não tem como a gente descolar a parte de processo do RP. Então, RP, RQ e RT pode ser a mesma pessoa. Acho complexo, acho complicadíssimo. Em fábricas que eram a mesma pessoa, a gente fragmentou. E hoje as fábricas estão rodando super bem com esse personagem lá, porque o plano de ação começou a ser cumprido, plano de ação do dia a dia, né, ver e agir. Então, concordo com vocês que a gente não consegue separar isso de jeito nenhum. E rastreabilidade, eu fiquei com isso na cabeça, gravei, porque ficou impossível de você rastrear um produto sem essa figura atuante. E um ponto importante, complementando aí o que o Pedro falou, a gente tem o conceito de rastreabilidade tradicional, né, em que você vai, de fato, saber de onde veio aquela matéria-prima que fez aquele produto final. Mas, quando a gente coloca esse processo nesse meio aí da rastreabilidade, é onde a gente também detecta qualquer desvio que teve dentro do produto, né? Então, por exemplo, se eu faço uma análise laboratorial de um produto específico, né, e esse produto ele me apresenta uma não conformidade, né, assim que eu recebi o resultado. O que eu vou investigar, né? Por onde eu começo? O primeiro passo deveria ser
conseguir rastrear esse produto, né? Com certeza. Eu entender se eu tive um desvio na matéria-prima, se eu tive algum impacto no processo de dosagem, né? E aí sim, eu eliminando essas possibilidades, eu conseguiria ter esse conceito, né? O que vocês falam para a gente sobre rastreabilidade, assim, nesse conceito geral, a importância, o impacto disso aí hoje dentro do processo produtivo de uma forma geral? Então, a rastreabilidade ela é importante para tudo, né? Desde uma reclamação do cliente, desde um resultado de análise laboratorial que você vê não conforme, até para conseguir o risco regulatório zero na fiscalização do Ministério da Agricultura, né? É o melhor lugar do mundo. Exatamente. Por quê? Porque lá não tem multa, não tem apreensão de produtos, não tem interdição. A fábrica vende, né? Produz e vende com tranquilidade. O que acontece? Inclusive, esse item é R maiúsculo, negrito, gritando no checklist, né, Paulinha? Então, a rastreabilidade, na realidade, ela é o controle completo de todo o seu processo produtivo. Então, por exemplo, o que acontece nas fábricas quando ela recebe uma reclamação de algum cliente? A primeira coisa que você tem que ter é o lote daquele produto que ele está reclamando. Então, você tem que ter esse controle. Ou o cliente vai te passar a informação do lote, ou você deveria ter o lote que você entregou para ele. Quando a gente está falando de fábricas de bovinos, suínos, aves, a gente tem esse controle mais na mão. Quando a gente está falando de alimento completo para cachorro, isso é mais complicado, porque isso é um mercado pulverizado, né, em que você faz um lote gigante e os tutores compram 1, 2 sacos e aí daí para frente, tanto que quando a gente tem qualquer problema desse, você tem que fazer um recall. É igual peça de carro que a gente está acostumado a ver. Mas então, vem a informação daquele lote, daquele produto acabado. O cliente reclamou, para quem mais foi vendido esse lote de produto acabado? Porque rastreabilidade, muitas vezes, a gente pensa até sair o lote de produto acabado da fábrica, mas ela não termina aí. Ela termina aonde a gente entregou todos aqueles lotes de produto acabado. Isso é um controle que a fábrica tem que ter. Tanto que o Ministério da Agricultura traz essa diferenciação entre rastreabilidade a montante e a rastreabilidade a jusante. Então, a montante é tudo que entrou aqui até eu fazer esse lote de produto, que inclusive tem meu nome aqui, Júlia, olha que fofura. Achei chique. A rastreabilidade a jusante é, beleza, produzi. Agora eu comecei a distribuir, tá? Mandei para o Felipe, mandei para o Pedro, eu sei exatamente o cliente para qual eu entreguei. Então, se você tem uma reclamação e aquele lote foi vendido para mais de um cliente e outros clientes não reclamaram, já te acende uma luz. Será que o problema é do meu produto? Ou será que o problema está lá no cliente? Será que foi a forma que foi estocado aquele produto lá? Será que foi a forma que aquele produto foi utilizado pelo cliente? Então, já te acende uma luz para você entender aonde que está esse problema. Beleza. Ok, mas de qualquer jeito eu vou continuar minha rastreabilidade. E aí eu tenho que chegar em todas as matérias-primas que eu recebi no meu produto. Tudo que aconteceu no meu processo produtivo no dia que fabricou aquele lote de produto. Porque muitas vezes a gente pensa só em lotes de matérias-primas. Mas a gente tem que entender se todos os processos estavam adequados quando você tem tecnologia. Então, a temperatura de processamento daquele produto, as dosagens estavam todas adequadas. Então, na rastreabilidade, a gente entrega muitas vezes para o Ministério da Agricultura quais lotes de matérias-primas que entraram e para quem aqueles produtos foram. Pronto, rastreei. Mas a rastreabilidade é a história do produto. Exato. E a história do produto passa por diversos equipamentos e por diversas tecnologias empregadas e por diversos processos com diversos parâmetros que o RP consegue mostrar e levantar. Olha, deu tudo certo naquele dia. A minha temperatura estava maravilhosa, né? Meus parâmetros estavam todos corretos. Eu tenho um coeficiente de variação perfeito aqui dentro. Meu DGM, meu DPG. Então, tem várias coisas que você levanta e vocês podem falar sobre isso melhor do que a gente. Ô, Júlio, pode falar. Eu quero falar que a rastreabilidade, né, você consegue entender como que a fábrica funciona. Quando a gente vai fazer auditoria de registro em clientes, eu sempre falo com a Júlia que eu amo conferir a rastreabilidade. Porque, normalmente, né, a gente se divide na fábrica, cada uma implementa uma parte das boas práticas de fabricação. E, apesar da recepção de matéria-prima ser da Júlia, a rastreabilidade ser da Júlia, eu gosto de fazer a rastreabilidade porque é a hora que você consegue entender exatamente a história do produto. Tudo que funciona na fábrica. Eu gosto de criar o processo da rastreabilidade, mas eu não gosto de auditar. Quem audita é a Paulinha, e é ótimo, porque aí ela também me audita, ela audita o meu serviço. Eu amo. Gostei dessa. Rastreabilidade é a história do produto. Essa eu vou espalhar. Aí, ó. Eu tenho que confessar um negócio para vocês que lá nos primórdios, né, na época da faculdade, já faz um tempinho, um tempão. eu detestava, assim, regulatório, BPF. Então, eu tive uma matéria disso com o professor até em comum, né, Felipe? E
eu falava, cara, é uma chatice esse negócio, porque não precisa. Então. E hoje, de novo agora nessa última onda de fiscalização do mapa, eu percebi, meu conceito eu já mudei, tá, pessoal? Perdão, já confessei, já pedi perdão. Aí acaba a nossa amizade, no caso, né, Paulinha? Mas o que eu notei? As fábricas estão gostando de ser auditadas, serem auditadas. Todo mundo. Teve o dono da fábrica, o Israel, lá da Piracema, amigaço meu, um abraço, Israel. Ele falou assim, ele ligou pro fiscal e falou assim, você não pode ficar sem vir aqui mais que 6 meses nunca. E ele lá visita uma vez no ano. Mas ele gosta, porque é uma forma de ser testado, né? De tudo que você está fazendo ali ser posto à prova. E igual eu tinha essa percepção, muita gente tem. Né? A produção, no geral, tem essa percepção, né? Lá vem a menina da qualidade ali, vamos esparramar, esparramos. Como vocês enxergam isso? Existe essa dificuldade nas fábricas que vocês convivem? Essa, não vou dizer uma rivalidade, mas essa dificuldade de fazer o link produção, regulatório e qualidade, produção querendo produzir a todo custo, né, com o comercial atrás, e a qualidade precisando que os processos sejam cumpridos. E a gente sabe, quando o negócio aperta, o pessoal faz de tudo, limpeza de linha, que era para ser feita e de repente não foi. Como vocês enxergam isso, essa dificuldade de você colocar a qualidade e o regulatório para rodar junto com a produção apertada? Ô Pedro, você falou aqui sobre pessoas, eu acho que escolher as pessoas corretas, né? As pessoas vão falar que tem perfil para ser o responsável pela qualidade, pelos assuntos regulatórios, pelos processos, é extremamente importante. Por quê? Toda vez que a gente vê qualquer conflito desse, a gente pede para as pessoas, eu brinco que chama assim, vão viver um dia de eu. O que o comprador tem que fazer? Qual que é a função dele? Comprar a melhor matéria-prima no menor preço. Essa é a função dele, é isso que ele tem que fazer. Aí a qualidade tem que explicar para o comprador que ele tem que comprar a melhor matéria-prima, no menor preço, mas que tenha a qualidade e a segurança que a gente precisa para poder fazer um produto que tenha qualidade, que seja seguro. A mesma coisa a produção. O que a produção quer fazer? Produzir. Ela quer ensacar saco, ela quer expedir saco, ela quer expedir produto a granel. Essa é a função da produção. Só que a gente tem que mostrar para a produção que não adianta ela produzir a toque de caixa sem considerar a qualidade e segurança do produto, porque esse produto vai voltar. Exato. E, na melhor das hipóteses, ele vai voltar e vai ter que produzir tudo de novo. Mas e se der algum problema no campo? Né? E hoje o que a gente está vendo aí, que o Ministério da Agricultura está dando publicidade para os casos que causam algum dano à saúde do animal. Então, ou seja, além de tudo, ainda coloca o nome daquela marca no mercado de uma forma péssima, porque muitas vezes a gente nem sabe o que de fato aconteceu, só fala, não compre produtos dessa marca, recolha todos os produtos dessa marca. Então, é viver um dia a dia, eu entender por que a produção não está conseguindo produzir com a qualidade, com a segurança que a qualidade precisa, e a mesma coisa, o comercial. Então, assim, o que eu acho que falta, na realidade, é todo mundo entender que está todo mundo no mesmo barco, e tem que todo mundo remar para o mesmo lado. Eu, particularmente, Pedro, eu acho até ruim falar isso, né, Paulinho? Mas a gente não vê dificuldade, muito pelo contrário. Assim, a gente nunca teve uma dificuldade de chegar na fábrica e mudar completamente a cultura daquela fábrica. Por quê? Porque toda vez que a gente chega e dá treinamentos e mostra a importância, a gente nunca mostra o como primeiro. Primeiro, a gente explica o porquê para o colaborador. Olha, por que eu vou te treinar e vou te dar esse treinamento agora? Porque eu falo que quando o porquê entra no coração, o como, ele mesmo dá sugestão. Então, muitas vezes, quando a gente está conversando com o colaborador, a gente já não chega pensando no modelo que a gente tem de procedimento para aquilo, não. A gente fala, ó, eu preciso que seja feito dessa forma, porque é importante que o produto seja produzido desse jeito e tal. Ele fala assim, nossa, e se a gente tentasse assim? Muitas vezes ele me dá uma ideia muito melhor do que a que eu daria e a gente consegue fazer com que aquilo aconteça porque ele foi o autor da ideia. E uma coisa que a gente faz é dar autoria para as pessoas do que elas têm. Então, nossa, essa ideia foi dele. Então, isso tudo melhora muito. E o que eu acho que a gente tem feito, assim, que é um trabalho nosso desde que a gente começou, né, Paulinha, no online, é trazer a importância do responsável pela qualidade. É trazer a importância de BPF, rotulagem em assuntos regulatórios, não porque existe um Ministério da Agricultura atuante na área da alimentação animal, que nós somos muito fãs, porque nós aprendemos muito com eles, né? Então, assim, toda a nossa história mesmo, nosso trabalho, a gente só melhorou porque tinha a fiscalização do mapa. Então, o que o Israel fala, e eu conheço Israel porque nós que registramos essa fábrica. Exato. Tem uma canequinha da Viale lá, o símbolo antigo até hoje. Exatamente, quando a gente ainda era uma marca de açaí, que era roxa a nossa marca. Então, assim, a gente aprendeu muito com o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura que trouxe essa importância mesmo, da qualidade e da segurança do produto. Então, eu falo isso até o que a gente faz. Então, quando a gente começou a Conferência Risco Regulatório Zero, que é o evento que a gente faz todo ano, que vocês
todos os anos irão, porque a gente é apegada, né, Paulinha? A gente não... Quando a gente pega a pessoa, a gente não larga nunca mais. É exatamente colocar numa mesma sala fiscal do Ministério da Agricultura, dono de fábrica, responsável técnico, responsável pela qualidade, responsável pela rotulagem, responsável pelos assuntos regulatórios, responsável pelos processos. Agora, esse ano, com os responsáveis pelos laboratórios também, né, Paulinha? A gente está trazendo aí análises laboratoriais, é uma novidade desse ano, para que todo mundo veja que a gente está trabalhando pelo mesmo objetivo, que é ter qualidade e segurança do produto, é fidelizar o nosso cliente, é vender cada vez mais, é fazer a nossa marca crescer cada vez mais, porque quanto mais a fábrica cresce, mais a gente cresce com ela. Então, assim, eu não vejo dificuldade, para te falar a verdade, eu só vejo oportunidade, principalmente quando a fábrica está completamente bagunçada, aí é maravilhoso você entrar, porque aí eles veem a diferença. Nossa, gente, como que eu consegui trabalhar daquela forma? Então, assim, a gente só vê coisas boas, assim. Eu não consigo lembrar de um problema que a gente teve, né, Paulinha? E uma coisa também, complementando o que você falou, que você até mencionou, que é muito importante o reconhecimento mesmo, né? Então, às vezes, a gente chega, tá de uma forma, mostrar quando melhora, dar parabéns para quem fez aquela melhoria, porque isso estimula a pessoa e estimula os outros em volta também. Exatamente. Isso que a Paulinha falou é uma coisa muito legal. A gente não faz auditoria normal, igual as pessoas fazem, né? O que é auditoria? Auditoria é você apontar erros, né? Esse é o objetivo da auditoria no final. E aí, se você vem aqui hoje e aponta X erros, vocês vão corrigir esses X erros. Quando eu voltar, eu vou achar outros erros. Porque meu objetivo é achar problema. Né? Exatamente. Aí a pessoa que corrigiu vira e falou assim, mas eu tinha 5 erros. Ele apontou 5, agora ele achou mais 3. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqueles 5 pro resto da vida, porque ele aponta aquilo ali, porque ele nunca vê o que eu fiz de bom. Então, a auditoria que a gente implementa, que a gente chama auditoria interna comparativa. A gente tira uma foto daqui hoje, e quando a gente volta, a gente tira a mesma foto. E a gente sempre busca primeiro os pontos positivos, para depois apresentar as oportunidades de melhoria, porque nós não temos não conformidades, né, Paulinha? E a gente sempre fala assim, nem que seja o sorriso do colaborador na hora que a gente entrou naquela área, vai ser parabenizado, porque as pessoas gostam de ser parabenizadas e elas correm atrás de melhorar cada vez mais para poder receber um parabéns. Então, observar as coisas positivas é muito mais importante no dia a dia na fábrica do que ficar apontando os erros. E aí também eles conseguem treinar os olhos deles, né? Para eles mesmos enxergarem quando tiver alguma oportunidade de melhoria na fábrica, e eles mesmos já consertam antes da gente chegar, Quando né? a gente está tirando foto, eles falam, volta lá que eu já acabei de arrumar. Mas eu nem te falei o que estava não conforme, que podia ser melhorado. Às vezes, antes da gente... Eu já sei. Antes da gente entrar na área, ele já fala, isso aqui que estava errado eu já arrumei, já mostro o que estava certo, o que está certo. Para receber o parabéns. Meninas, a gente foi aqui observando os ponderamentos e a gente chegou aqui num conceito de integralização entre os processos, né? Entre os sistemas da fábrica, né, Pedro? Uhum. Na grande maioria das vezes, a gente viu uma desconexão muito grande, né? Então, tudo isso que vocês falaram nos remete aqui, né, à necessidade dessa conexão entre as pessoas, entre os departamentos. E o que a gente vê muito são fábricas setorizadas, né? O setor de logística está numa ponta, o setor do responsável técnico quase que intocável, às vezes está em outra ponta, né? O RQ está em outra ponta, enfim. Essa dificuldade que existe de conexão, ela acaba atrasando muito a evolução da fábrica, né? Eu acho que em todos os pilares. Como é que vocês conceituariam, né? Como que vocês fazem, né, no dia a dia de vocês, principalmente em consultorias em loco, né, para amarrar esses pontos, para conectar essas pessoas, para integralizar isso? Só complementando, hoje na nossa metodologia a gente pratica muito rito, né? Todas as fábricas que a gente tem a consultoria recorrente e tem oportunidade, a gente implementa, a gente chama rito de gestão. Que são as pessoas terem algum contato, que seja mensal, quinzenal, semanal, diário, entre turno, troca de turno, justamente para a gente conseguir já ir azeitando, né, todas as questões dessa fábrica. Então, vão os líderes de turno e vão fazer uma reunião de check de metas, onde cada um apresenta os indicadores, as dificuldades, mas não precisa do consultor estar lá, né? Não precisa ser mensal isso aí. Como que vocês colocam isso nas fábricas? Como que vocês tratam isso nas fábricas que vocês atendem? Na própria implementação do BPF, a gente já é obrigada a trabalhar com todas as áreas, tá? Então, quando a gente... Eu falo, o Ministério da Agricultura é maravilhoso. Ele fez a IN04,
que é o Regulamento de Boas Práticas de Fabricação, e ele obrigou as fábricas a ter, no mínimo, 9 procedimentos operacionais padrão. Os POPs, que vocês conhecem, que vão virar programas de autocontrole, mas que é tudo a mesma coisa. Não interessa a nomenclatura POP, PAC, o PAC é POP. O PAC é POP. O PAC é POP, exatamente. Aí, o que acontece? A gente é obrigado a trabalhar com todos os setores. Então, quando você pensa em qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas e embalagens, eu tenho que começar lá no comprador. É ele que compra. É ele que tem que qualificar o fornecedor que vai entrar dentro daquela fábrica. É ele que tem que saber por que o fornecedor precisa ser registrado no órgão competente. É ele que tem que saber o que ele precisa cobrar daquele fornecedor para que ele, pelo menos, faça um Pix para aquele fornecedor, para aquela matéria-prima entrar. Quando a gente pega toda a parte de produção, é a própria fábrica em si. Então, a gente trabalha com os colaboradores da produção, né? Eu falo que o responsável pela qualidade, ele não é uma pessoa que fica sentada na frente do computador fazendo documento, não. Ele tem que estar lá na produção, entendendo tudo o que acontece com o produto da matéria-prima chegou, foi descarregada, ela foi pesada, ela foi moída, ela foi misturada. Ele tem que acompanhar tudo aquilo. E quem que trabalha com isso? O pessoal da produção. E quando a gente tem que saber na rastreabilidade para quem que vai ser vendido, com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com o comercial. Não tem jeito. Como que eu vou saber? Como que eu vou despedir o que vai ser expedido para o comercial? Ele tem que receber um pedido. Ele tem que ter... Como é que funciona isso? E muitas vezes a fábrica trabalha com os pedidos. Então faz os pedidos, vai produzir. Se eu tenho que fazer uma sequência de fabricação, eu preciso saber quais são os pedidos do dia. Então, não tem como a gente manter as pessoas trabalhando em ilhas dentro da fábrica. Talvez seja por isso, como a gente tem que ir do POP 1 ao POP 9, e a gente passa desde o comprador até quem vende, né? Até quem entrega, inclusive, porque o motorista do caminhão muitas vezes também entra dentro do treinamento, porque aquele veículo ele tem que estar perfeito para receber, a gente passa por todos os setores da fábrica. Então, na qualidade, a gente não consegue trabalhar em ilhas. Eu não consigo separar as pessoas, eu não consigo separar os processos. Não estou falando de processos de produção mesmo, mas os processos de toda a empresa. Então, eu acho que talvez por isso que a gente não encontre essa dificuldade, porque a gente é obrigada a estar com essas pessoas. E a qualidade é obrigada a estar com essas pessoas, porque muitas vezes a qualidade vai abrir uma não conformidade para o fornecedor, mas quem vai enviar é quem comprou, porque o contato está ali. A mesma coisa, às vezes, né? Um atendimento ao cliente de alguma reclamação, algum questionamento. Muitas vezes vai para o comercial, mas tem que chegar na qualidade. Exatamente. Então, eles têm que ter esse diálogo, né? Eu não consigo trabalhar de forma separada. E quanto maior a fábrica, mais pessoas estão envolvidas no processo. Quanto menor a fábrica, fica mais fácil. Porque, geralmente, o comprador e o vendedor é o dono da fábrica, então tá tudo certo. Eu acho essa questão dos setores, ela é importante na fábrica setorizar, porque aquela pessoa é a dona daquilo, mas elas não podem deixar de interagir entre elas. O tempo todo, exatamente. A gente tem um cliente, que é a São João Agropecuária. Um abraço para o Beto aí lá de Itaiomi. Ele, de uma experiência muito grande no mercado e uma experiência também na liderança de pessoas, né? Ele sempre se posicionou, né, de uma forma muito objetiva em relação a isso, né? Ele foi construindo, ele e o irmão dele, né, o Frederico, o que eles têm hoje. Chegou num ponto que ele sempre fala, olha, agora eu preciso passar o bastão, mas eu preciso de desenhar esse bastão e colocar ele em um grupo de pessoas que vão correr com esse bastão para frente, né? Eu preciso de dar clareza, mas eu preciso de conectar, eu preciso que essas pessoas estejam sempre falando a mesma coisa, porque senão a máquina ela não vai. Porque antes era só eu e meu irmão, né? E agora eu tenho mais pessoas. O negócio, para crescer, ele precisa dessa conexão. Exato. E eu fico vendo a facilidade com que vocês tratam isso, Júlia e Paulinho. E quando a gente vai para a parte de gerir uma fábrica, gestão, já é bem mais complexo. Aí as ilhas aparecem, né? Assim, o pessoal acaba assumindo mesmo, esse é o meu setor. E aí, por falta de maturidade, a gente... né, a equipe, muitas das vezes nova, né, a gente acaba tendo um turnover grande em fábrica de ração e por falta de maturidade fica, não, eu fiz a minha parte bem feita e beleza, segue o seu. E quando você fala que o MAP é maravilhoso, né, o Ministério da Agricultura, eu passei a concordar já tem um tempo. Que ótimo, né? Que bom. Fazendo essa ressalva. Fazendo essa ressalva que eu tô na frente desses dois. Que ótimo, estamos na mesma página. Um abraço pro mapa, né? E assim, desde quando eu comecei a mexer com fábrica, eu vi uma evolução absurda na parte de auditoria do mapa. O mapa passou a enxergar a fábrica de forma mais sistêmica. Essa é a minha visão, não sei se vocês compartilham. A gente tinha muito
POP, procedimento, documento, e hoje não. Hoje a gente tem ele analisando coeficiente de variação, ele circulando muito dentro da fábrica. Então, a gente... Entrevistando os colaboradores da produção, exato. que eles fazem isso. E quando, né, começou a ser cobrado a parte de coeficiente de variação e validação de limpeza de linha. Eu falo seu nome em quase toda fábrica que eu vou, Júlio, porque a gente compartilha da mesma visão. As fábricas, de maneira geral, fazem flush em excesso. Com certeza. Muito flush. Nós estamos numa fábrica esses dias, né, Felipe? Tem flush entre produto para bovino com os mesmos ingredientes. Eu falei, calma, mas pera. Ah, não, tinha ureia. Ureia para bovino. Ureia não é um perigo, gente. Ureia não é um perigo. É isso aí que eu quero. E acho que era um produto de recria, e não era nem inicial, era um produto de recria e um produto de lactação. Um proteinado corte, não lembro. Mas, enfim, ele fazia flush para ureia. Então, eu vejo muito esse excesso de flush e acho que isso é um zelo, né? É um excesso mesmo que eles fazem para, se o mapa vier, estou resguardado com o flush até na tampa, né? Ninguém me questiona. E 2 perguntas, Júlia. Eu queria que você falasse, que eu gosto de te ouvir falar sobre flush. Falei nessa fase, falei, você vai conhecer a Júlia da Viale, você vai mudar seu conceito de flush drasticamente. Então, responsabilidade. Dessa questão do flush, e se vocês acham, Paulinha também, se o mapa vai continuar abrindo mais o leque? Porque a gente tem muita coisa para ver. Quando a gente fala em processo de fabricação, o mapa começou a abrir a mira. Mas tem muita coisa que o mapa consegue, não é fiscalizar, julgar, é ajudar. Quando você audita, você está ajudando aquela fábrica de forma indireta. Então, vocês acham que o mapa ainda vai abrir mais o leque, vai partir para dosagem? Deixa eu ver seu relatório de dosagem. O que está desviando? Como está a sua dosagem? Dentro da mistura, está vazando comporta? Essas coisas de monitorar parâmetro de processo. Você acha que o mapa ainda vai caminhar mais para isso? E do flush? O que você acha? Vou só complementar a pergunta do Pedro. E até onde, né, o Ministério da Agricultura ele teria essa, vamos dizer, autoridade, né, dentro do ambiente fabril para poder ter esse monitoramento assim facilitado, né, para que ele consiga ver isso? Seria permitido? Não seria? A fábrica ela pode, eu sei que a fábrica ela não pode ocultar nenhum tipo de informação do Ministério da Agricultura, inclusive está lá no checklist, né, da auditoria. Mas até que ponto o Ministério teria essa autoridade dentro da fábrica para poder ter essas informações a tempo e a hora? Enfim, como é que vocês veem isso aí para os próximos dias, né? Porque a velocidade de informação está grande, né? Então... Tá, e a velocidade com que o mapa também está atualizando, Exato. as legislações está velocidade enorme. da luz. A gente brinca que as legislações se reproduzem à noite. É impressionante. A gente acorda todo dia, tem um ofício circular novo. Circular toda hora. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, falando sobre a questão de até onde o mapa pode ir. O fiscal é o auditor fiscal federal agropecuário, um servidor público, cumprindo o dever dele de garantir que ele esteja inspecionando aquela fábrica, fiscalizando aquela fábrica e que ela esteja produzindo um produto seguro e de qualidade. Perfeito. Então, em tudo que for atuar na qualidade do produto ou na segurança do produto, o Ministério da Agricultura pode e deve fiscalizar e solicitar informações. Em relação ao monitoramento de parâmetros do processo, quando você me pergunta, ele pode olhar relatório de dosagem, o mapa ele pode olhar tudo que a fábrica colocou lá dentro da programação dela, dos procedimentos dela, que ela vai avaliar e que ela vai monitorar. Então, o que ele faz? Ele pega a documentação da fábrica e a fábrica fala, olha, eu monitoro esses parâmetros do processo. E aí, eu tenho um registro que é esse. E o que ele vai olhar? Se está sendo registrado na frequência que foi pré-determinada lá no procedimento operacional padrão dele e se quando tem não conformidades, quais são as ações que são feitas, tanto para corrigir o desvio que aconteceu, quanto para prevenir novos desvios. Então, tudo que você coloca no papel que você monitora, você precisa monitorar. E se você monitorou e tinha não conformidade no dado, você tem que corrigir o que já era, o que aconteceu, como é que eu posso corrigir isso, ou como eu posso agir preventivamente. A gente brinca muito que é a goteira da fábrica. Por exemplo, o telhado tá chovendo, tá com goteira. O Ministério chegou lá, olhou. Você foi lá e colocou uma lona para corrigir aquele problema imediatamente. Você não vai funcionar com ela pro resto da vida. Você vai ter que trocar aquele telhado, que vai ser preventivamente para que não volte a acontecer, tá? Então, a gente tem a ação corretiva e a ação preventiva. Então, o Ministério da Agricultura ele pode olhar tudo que você colocou, que você vai monitorar. Ah, então já sei, você é esperto, não vou colocar nada. Aí você vai tomar não conformidade em controle do processo produtivo, porque você não tem
parâmetros do processo que são monitorados e tem que ser monitorados. Agora, obviamente, você não tem que monitorar tudo, você tem que monitorar o que faz sentido para você e para que você consiga fazer um produto que tenha qualidade e que tenha segurança. Então, por exemplo, se DGM, DPG é importante para você garantir níveis de rotulagem lá no final, você vai monitorar isso. Se não é, não faz sentido no seu processo, você não vai monitorar. Então, você não vai sair inventando indicadores. São os que fazem sentido para você. Então, deixa eu só comentar isso, porque não dizer indicadores sem sentido, né? Porque e é importante o RP estar preparado, né? Entender isso, porque muitas vezes o fiscal foi numa fábrica, viu que a fábrica monitorava alguma coisa no processo. Aí ele chega na outra fábrica, ele quer que a outra fábrica esteja monitorando a mesma coisa. Ele pergunta assim, mas você não monitora isso, não? Aí a pessoa fica, não. Nossa, não monitora, tô errado. Não, conformidade para você. Talvez é porque é um parâmetro que não precisa ser monitorado. Então, a pessoa também tem que ter essa preparação para falar, não, esse parâmetro eu não preciso monitorar aqui por causa disso. E foi exatamente assim que surgiram os flushings por causa da ureia. Inclusive, a gente... foi exatamente assim. Eu vou servir um café para ouvir a Júlia. Alguém escreveu lá no seu POP 5 de prevenção de contaminação cruzada que entre um produto com ureia e um produto sem ureia era realizado um flushing para fazer limpeza de linha. E aí, possivelmente, aconteceu alguma fiscalização nessa fábrica em que esse flushing era realizado. E aí, o Ministério da Agricultura chegou em outra fábrica, não tinha, e pergunta, mas você tem produto com ureia e sem ureia? Aí a pessoa fala, nossa, não, mas eu não faço limpeza. E aí, ela assumiu aquilo ali como... Gente, isso é vozes da minha cabeça, tá? Mas é o que a gente imagina que aconteceu. E aí, tanto que a gente criou o Clube do Perigo, né? Que é um treinamento em que a gente levanta todos os perigos da alimentação animal. Então, a gente está falando de coisas mais... dioxinas, furanos e PCBs, metais pesados, micotoxinas, salmonela, né? E outros perigos que a gente tem. Perigos físicos, ok. E o primeiro que a gente fez, o primeiro treinamento, chamava assim, o não perigo ureia. E a gente trouxe vários trabalhos da literatura científica, porque a gente é da academia, né? Então, a gente faz tudo com embasamento científico, mostrando a utilização de ureia para todas as espécies animais. Que, claro, que para nenhuma delas foi vantajoso. Afinal de contas, nem todas elas têm rumen. Então, basicamente, mostrando que a ureia não era um perigo. Então, quando a gente pensa em fazer um flushing entre um produto com ureia e sem ureia, a gente está admitindo que resíduos de ureia na linha poderiam ser danosos à saúde do outro animal que for consumir aquele produto sem ureia. Só que a gente provou por A mais B que resíduos de ureia não causam danos à saúde de nenhum animal. E o flushing, gente, na verdade, eu falo que flushing é a incapacidade dos equipamentos de trabalharem com resíduo zero. Já começa por aí. Então, a gente está admitindo que nossos equipamentos não são eficientes em termos de limpeza perfeita, certo? Tratando efeito. Exatamente. E aí, o que acontece? As pessoas começaram a fazer flushing entre produtos diferentes. Então, eu viro e falo assim, quando a gente entra na fábrica e a gente explica que não tem problema, olha, o que sobra de resíduo de ureia na linha não vai fazer a menor diferença, o animal pode comer que ele não vai morrer, não vai ter problema nenhum. Aí ele fala assim, mas eu não quero que o meu cliente abra um produto que não tem ureia e encontre essa bolinha branca aqui dentro. Aí eu falo, então você vai escrever no seu procedimento operacional padrão de prevenção de contaminação cruzada que você tem uma limpeza que é por qualidade e uma limpeza que é por segurança. A ureia vai ser uma limpeza por qualidade, cujo único objetivo é não ter uma bolinha branca lá no produto. Agora, você também pode fazer investimentos em melhores equipamentos se estão sobrando essas bolinhas brancas na sua linha. Exato. Porque vai ser muito mais inteligente, economicamente falando, do que continuar fazendo esse tanto de flush. Então, o que a gente faz hoje, quando a fábrica quer manter essas limpezas, Pedro, é separar o que é limpeza por segurança e o que é limpeza por qualidade. Por quê? Uma vez que você faz um flushing, você precisa validar essa limpeza. Valida uma limpeza por causa de ureia. Você não valida? Não consegue. Você não valida. Porque o que você faz é, eu vou ver compostos não nitrogenados no produto com ureia. E agora eu vou ver compostos não nitrogenados no produto sem ureia. A ureia não é a única que contribui com compostos não nitrogenados. Você não consegue validar. Então, você tem que separar isso no seu procedimento operacional padrão. Mas eu sou contra flushing, exceto quando ele é necessário. Isso vai virar um recorte. Esse vai virar um recorte do podcast. Porque o que tem de fábrica jogando um caminhão de dinheiro fora, eu falo assim, cara, e se abrir uma torneira pingando dinheiro, você tá pingando, aí você vai, faz um flushing, vários flushing, você abre aquela torneira para ela jorrar. Isso é uma perda de tempo irreparável. Você não consegue comprar tempo para trás. Né? E você tem um dinheiro em várias moedas, né? Porque você pode ter
desperdício de produto, Exato. desperdício de tempo, Exato. né? Abertura de segundo turno, Exato. de terceiro turno, justamente porque se ocupa a sua produção com um Limpando, movimento limpando. desnecessário na grande maioria das Muitas vezes. vezes também insegurança, né, da fábrica. Ela fala assim, é melhor fazer a mais do que ter algum problema depois. Exatamente. Isso aí a gente escuta muito, viu, Paulinha? Insegurar. Vamos Exato. fazer o máximo que a gente conseguir, pelo menos a gente tenta controlar. E outra coisa, o Ministério da Agricultura não quer que você faça flushing. Ele quer que você faça flushing se esse for o único método de limpeza que você tem, para garantir que um produto fabricado após a fabricação de um produto com ingrediente crítico ou com um medicamento, por exemplo, fique realmente seguro. Então, ele só quer que você faça flushing se for realmente necessário. A gente tem muitas fábricas que são menores e que trabalham com ingrediente crítico. A ingrediente crítico, eu vou falar da monenzina, né? Eu ia te perguntar agora, a monenzina é um ingrediente crítico? Depende. Depende. A monenzina é um ingrediente crítico numa fábrica. Você tem produto para bovinos com monenzina e você faz produtos para equinos, na mesma linha de produção. Agora, se na fábrica você faz produtos para bovinos, somente você utiliza uma monenzina que não tem período de retirada, nem para leite, nem para carne, nem para abate, para nada, a monenzina é uma matéria-prima como qualquer outra que está lá. Ela não é um ingrediente crítico. Então, a gente tem que estar atento a isso. E também ao que fica de resíduo na linha também, né? Se a gente tem que ver como é que são os nossos equipamentos. Então, assim, o ingrediente crítico, quando eu falo, é monenzina, né? Quando a fábrica produz produtos para bovinos e produtos para equinos, na mesma linha. E tem fábricas que a monenzina não é um ingrediente crítico. E estou dando um exemplo, tá? Tem vários outros. Ou então, quando utiliza medicamentos, né? Que tem hoje uma preocupação muito grande por causa de resistência antimicrobiana. E também resíduos nos produtos de origem animal, pelo excesso ou pela baixa quantidade. Para a gente começar, o Pedro já suspirou ali, porque eu sei que ele vai passar para alguns assuntos mais polêmicos, né? Ele deixaria... Eu ia rasgar esse script, ia fazer uma pergunta ao vivo aqui. Mas antes da gente passar para polêmica, né? Para polêmica tem que ser com cerveja, gente. Café não dá, não. Vocês acham que, pensando aí nos inúmeros testes que são realizados nas fábricas, né? CV, teste de limpeza, enfim. Vocês acham que ainda o pessoal desconhece a metodologia de como fazer de forma correta? Né? Porque, assim, às vezes a gente chega em uma fábrica e vê, vou fazer um teste de coeficiente de variação e vou coletar dentro do misturador. O seu fornecedor, ele garante o coeficiente de variação dentro do misturador, né? Mas ele esquece das roscas que fazem a extração, dos elevadores, e a pessoa coleta o teste lá no ensaque, né? Vocês acham que falta essas metodologias para que as pessoas tenham, de fato, o conhecimento necessário para fazer isso e para que a gente tenha padrão de teste? Até isso para o próprio Ministério da Agricultura, falar assim, olha, o padrão é esse, eu vou seguir esse padrão na cobrança, né? Porque às vezes a gente tem resultados que são falsos resultados, né? Vocês acham que falta isso ainda no mercado nosso de fábrica, essa teoria aí para a gente poder levar isso para dentro da operação? Vamos lá, Felipe. Conhecimento eu falo que é ilimitado, né? Então, assim, ele é infinito e eu falo que conhecimento realmente transforma. A gente está sempre aprendendo e a gente está sempre... Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente pouco sabe. O que acontece em relação à metodologia de homogeneidade de mistura? É aquilo que a gente sempre disse, que a gente falou aqui anteriormente sobre monitoramento de parâmetros do processo. A fábrica define qual metodologia que ela vai usar. E aí ela faz aquela metodologia e ela comprova aquela homogeneidade na mistura. Agora, a gente tem que lembrar que a homogeneidade de mistura não é um parâmetro sozinho, ele não é um indicador único, né? Beleza, eu mostrei aqui que meu CV está 2%. Agora, meu nível de rotulagem lá, na hora que eu faço minha análise, está uma porcaria, está tudo fora. Uai. O que está acontecendo? Se meu misturador é perfeito e lá no final está ruim assim, será que eu estou perdendo essa mistura na linha, no processo de transporte entre o misturador até o final? Ou minha metodologia de análise aqui está errada? Então, os parâmetros, eles não são ilhas, eles não são sozinhos. Os indicadores, a gente tem que olhar eles todos em conjunto. E aí, o que acontece? Você define a metodologia que você vai usar. E a gente tem na alimentação animal uma questão cultural e é uma questão de mercado, porque isso aconteceu com a gente até que isso foi para o checklist do mapa. Como que funcionava a homogeneidade de mistura no passado, né, Paulinha? Os fornecedores de nutrição entregavam isso como um
serviço agregado. Então, eu te vendo premix, eu te vendo aqui núcleo e eu faço para você os testes de homogeneidade e mistura. Então, acabava que era um indicador que ficava na mão do fornecedor de nutrição. Então, isso é cultural para a gente, né? Perfeito. Então, não precisava da gente entender qual que é a homogeneidade e mistura, o que a gente faz. O meu consultor técnico lá da nutrição vem aqui e faz para mim. E durante muito tempo, a gente usou esses indicadores do fornecedor de nutrição. Quando o Ministério da Agricultura... Tá vendo, Pedro? Tá vendo? Quando o Ministério da Agricultura coloca isso no checklist, no TF de autocontroles, que chama hoje, ele coloca lá, se faz testes de homogeneidade e mistura, se a metodologia está descrita e se os resultados são de fato interpretados. Que muitas vezes pega aquele teste, joga na gaveta, apresenta, tá horrível o resultado, mas a pessoa nem viu. E mostra ele na fiscalização. Então, ou seja, isso agora as pessoas estão se atentando para estudar, para entender se essa homogeneidade e mistura ela segue até o final da linha, porque isso é uma dúvida que a gente sempre tem quando a gente trabalha com fábricas que utilizam medicamentos. Beleza. Para a gente poder... A homogeneidade de mistura é do misturador. Então, a gente coleta no ponto mais próximo do misturador possível para poder ver. Mas, às vezes, a fábrica é gigante até chegar aquele produto no caminhão. Será que essa homogeneidade de mistura foi lá até o final? Exato. Isso é uma coisa que a gente sempre tem muita dúvida. Então, assim, principalmente quando a gente trabalha com fábricas que utilizam medicamentos. Então, quando a fábrica é de medicamento, existe o estudo para o Ministério da Agricultura. É a homogeneidade do misturador. Mas a gente também olha, peraí, chegou aqui no final? Tá bonitinho o produto, o medicamento tá lindo, maravilhoso. E quando a gente está falando de medicamento, a gente tem que lembrar que a gente tem análises que são mais caras, né? A homogeneidade de mistura é muito simples de a gente fazer, as análises são mais baratas. Agora, quando a gente faz testes para fábricas que querem autorização para fabricar produtos medicamentosos, a gente está falando de um valor um pouquinho maior. Então, a gente também tem que prever isso até na metodologia que a gente escolhe ali para analisar. Mas sim, Felipe, eu acredito que a gente tem que continuar falando sobre isso, tem que continuar treinando sobre isso, tem que continuar estudando sobre isso, buscar novos indicadores, porque também existe muita quantidade, por exemplo, quando a gente usa um mineral para avaliar, e aí geralmente a gente está falando do manganês e do zinco, muitas vezes a quantidade daquele mineral que entra no produto vai influenciar o coeficiente de variação. Porque, no final das contas, o coeficiente de variação é uma medida matemática. Quanto maior for o denominador, ou seja, maior a dosagem daquele mineral que eu uso, menor vai ser o meu CV. E muitas vezes eu estou usando um mineral para prever um coeficiente de variação, mas eu vou usar um medicamento numa quantidade de 1/10 daquela quantidade daquele mineral. Então, um mineral em 3.000 miligramas por quilo deu um CV bonito. Agora, será que o medicamento em 100 miligramas por quilo vai dar? Então, a gente realmente precisa melhorar muito, assim, as nossas metodologias. Tem muito espaço para a gente estudar ainda homogeneidade e mistura, mas eu acho que tudo é o primeiro passo. Isso antes não era cobrado. Exato. Isso era uma coisa dos fornecedores de nutrição. Eu acredito que até para eles ficarem tranquilos quando tivesse alguma reclamação do cliente. O animal não está dando o desempenho que queria. Aí, seu núcleo é ruim. Não, peraí. Quem é ruim é sua mistura, olha aqui. Seu coeficiente de variação. Porque o Ministério da Agricultura não cobrava isso, a não ser das fábricas que queriam autorização para fabricar produtos medicamentosos. Hoje, a homogeneidade de mistura está no checklist em controle do processo produtivo, do ladinho de monitoramento de parâmetros do processo, logo ali embaixo, e sendo muito bem cobrado. Então, assim, é uma evolução mesmo, sabe? Eu acredito que é uma evolução da fiscalização, uma evolução nossa como responsáveis pela qualidade, suas como responsáveis pelos processos e das próprias fábricas, porque a gente vê uma melhora. Obviamente, não é uma melhora tão rápida, porque equipamentos são caros, né? Então, assim, você não vai lá e troca um equipamento da noite para o dia. Mas eu vejo uma melhora no setor como um todo. Tudo baseado no conhecimento. Então, sim, a gente tem muito para melhorar ainda nas metodologias. Eu sei que o Felipe tem vontade aí de ter um indicador para fazer coeficiente de variação, né, Felipe? Tá no forno, Somos né? também... A gente também é bastante entusiasmada com essa ideia. E se der tudo certo, você conte com a gente para divulgar. Tamo junto. Eu tô achando que nós vamos ter que fazer o episódio 2 com as meninas, porque ainda tem muito assunto aqui e, infelizmente... A gente volta feliz. Você sabe que a gente adora isso aqui, né? A gente pode fazer um por parâmetro de processo. Eu quero um só de flush monenzinha, que aí eu faço a polêmica. Beleza, fechou. Mas aí pode ser tomando cerveja, né? Pode, a gente vai trocar o líquido da canequinha. Meninas, agora pra gente, né, ir pra reta final, fechar. A gente está falando muito aqui de evolução do mapa, evolução de parâmetros, de controle, evolução dos processos nas fábricas de maneira geral, né? Se a gente visitar uma fábrica, né, voltando no tempo, visitar uma fábrica em 2005,
a mesma fábrica, é completamente diferente hoje em todos os âmbitos, né? O que vocês enxergam para o futuro, assim, para a fabricação? Não é tema livre, assim. O que vocês acham que vai ser o profissional indispensável na fabricação? Como que as processos vão se portar? Está vindo a IA agora, né? Inteligência artificial. Então, invariavelmente, a gente vai ter que se adaptar, né? Quem não se adaptar a IA vai ficar pelo caminho. Essa é a minha percepção. E isso vale até para o mapa. Vale para o mapa. Vale para a gente, né? Enquanto prestadores de serviços. Vale para a operação de fábrica, supervisório, que hoje a automação, a maioria das fábricas é automatizada, mas trabalha de forma manual, né, por negligência ou da operação ou processos mal dimensionados. Mas eu ouvi de vocês, o que vocês acham que vai ser o futuro da fábrica com tanta novidade chegando aí, né? Em relação a IA, a gente já se adaptou, né, Paulinha? A gente Que isso, A gente hoje tem um Power Pack, né? Que a gente está levando todos os registros de todos os nossos clientes para um sistema informatizado, mas é uma informatização muito simples, do jeito que a gente gosta de fazer, descomplicado, e a verificação por inteligência artificial, né? Que ela mesmo seja treinada na nossa metodologia e consiga ler o resultado para a fábrica e falar, olha, tem que fazer isso, tem que mexer aqui, tudo por inteligência artificial. E quem está liderando aí essa revolução, né, Paulinha, na Viale, é a Ana Laura, que é a nossa sócia júnior, né? Porque eu estou me preparando para aposentar, então estou colocando pessoas cada vez mais jovens, né, jovens dessa empresa, né? E com a cabeça cada vez mais voltada para o futuro e para o presente. O que eu acho, o que eu acredito, tá? Eu vendo o mercado da qualidade como era quando a gente começou a fazer os nossos primeiros conteúdos, né, Paulinha? Online. E eu vendo o que virou hoje, assim. Eu lembro, eu encontrei com a Nara, que é uma querida, né, Paulinha? Num evento... Em Campinas. Campinas, exatamente. E ela virou e falou assim, meninas, eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês levantaram a bola do RQ e vocês trouxeram essa função, esse responsável pela qualidade de uma maneira tão bonita na fábrica que as pessoas antes, elas viravam RQ, porque, tipo assim, bota alguém para fazer o papel do mapa. A pessoa hoje tem orgulho de falar, eu sou RQ, né? Ela tem orgulho de ser responsável pela qualidade. Então, eu queria te agradecer. Ela falou, eu queria agradecer, parabenizar vocês por isso, porque antes a gente não ouvia as pessoas falarem que elas eram RQs. Então, o que eu acredito? Eu acredito, assim, que o que é o futuro das fábricas, tá? Primeiro, as pessoas que estão lá precisam cada vez ser mais treinadas. E isso, invariavelmente, vai acontecer porque vem da fiscalização para a gente. Quando você vê o Ministério da Agricultura, que conversa aqui com o responsável pela qualidade, mas vai também em quem está produzindo e faz pergunta para eles, porque isso está no TF de autocontroles, significa que todo mundo da fábrica tem que estar treinado. Obviamente, o treinamento do pessoal da produção não vai ser aquele que o responsável pela qualidade tem que saber em relação a como que faz a metodologia de homogeneidade da mistura, como que calcula o coeficiente de variação, se você usa microtracer ou usa mineral traçador, mas ele tem que saber o que ele está fazendo e o quanto que aquilo que ele está fazendo impacta na qualidade e na segurança do produto. Então, o que eu acredito é que o conhecimento nessa área, ele vai ser cada vez mais valorizado e mais necessário. Eu vejo uma evolução muito grande, assim, da época que eu comecei, porque quando eu comecei na alimentação animal, que eu sou a mais velha de todos vocês, infelizmente, né, apesar de estar enchendo a cara de procedimentos aqui, eu sou a mais velha de todos vocês. E quando eu comecei, a parte de qualidade de segurança de produto, gente, ela era documental. O Ministério da Agricultura, ele cobrava realmente documentos na fábrica. E essa foi a primeira fase da fiscalização do Ministério da Agricultura. O que faz todo sentido, porque quando eu comecei foi em 2009. A IN04 ela é de 2007. Então, o Ministério da Agricultura, ele não chega para você e fala assim, implementa BPF, eu vou te cobrar rastreabilidade. Não é assim, ele vai aos poucos. Então, primeiro eu quero ver os procedimentos descritos. E isso deixou na cabeça das fábricas durante muito tempo que o BPF era de papel, que o POP era de papel. Bastava estar escrito, a fábrica está uma zona que está tudo certo. Quando... Foi por isso que eles mudaram o checklist, né? Exatamente. Quando eles mudam e trazem a fiscalização baseada no risco do estabelecimento, que é uma metodologia inteligentíssima, parabéns ao Ministério da Agricultura, que trouxe isso no final de 2019, e essa metodologia foi um pouquinho atrasada para ela realmente ser cobrada por causa da pandemia que a gente viveu, mas em 2020 vem o primeiro checklist do mapa, que era o TF-BPF, que eu inclusive gosto mais do nome, que eu acho mais sonoro, TF-BPF, e ele foi mudado no ano passado, né, Paulinho? Ou seja, já teve uma evolução do checklist do mapa para TF de autocontroles. Mas não mudou só o nome dele, mudou também os itens, né? A gente tem, por exemplo, módulos, homogeneidade de mistura, a descrição da metodologia. Antes cobrava, faz teste de homogeneidade de mistura. Agora ele quer
que seja feito o teste, procedimento descrito e interpretação. Interpretado, exatamente. Então, assim, não só isso, você pega a parte toda de fábricas que têm autorização para fabricar produtos medicamentosos, o checklist ele ficou gigantesco, ele aumentou em 4 vezes. Ou seja, o mapa está muito focado na segurança do produto e também na qualidade, obviamente. Então, assim, o que eu acredito cada vez mais? Que quanto mais conhecimento todos os colaboradores da fábrica tiverem, tanto os técnicos quanto o pessoal da produção, melhor essa fábrica vai se dar no mercado. Mais competitiva ela vai ser, mais eficiente ela vai ser, mais lucrativa ela vai ser e menos problema ela vai ter. Porque ela vai estar no risco regulatório zero, que vocês já sabem, é o melhor lugar do mundo. Então, é isso que eu vejo, sabe? Eu vejo que realmente treinamento é necessário, é obrigatório para as fábricas e quem não se adequar vai se ferrar. A verdade é essa. E eu vejo também que a gente tem visto, né? O Ministério cada vez focado mais na segurança do produto. O próprio checklist de produtos medicamentosos ter aumentado é uma prova disso, né? Que são fábricas que realmente existe a possibilidade de ter um contaminante em outros produtos que não deveria ter. Então, eu acho que cada vez mais o Ministério vai aprofundar nisso. Exatamente, na segurança do produto. A gente começa a ver... A gente não fala de APPCC, ainda não é obrigatório para as fábricas, mas a gente começa a ver lá o POP 5 de prevenção da contaminação cruzada, essa cobrança por levantamento de perigos. E como que as fábricas estão mitigando esses perigos. Então, assim, isso não é um APPCC, não é obrigatório ainda, mas já é um pezinho no APPCC. Então, a gente tem que falar, peraí, que perigos físicos eu tenho aqui, quais são os químicos, quais são os biológicos. Se realmente eu tenho, eles são significativos, como que eu estou resolvendo isso aqui, como que eu estou mitigando. Então, é o que a gente está vendo aí. Inclusive, vai ter sobre essa parte na Conferência Risco Regulatório Zero e vocês vão ver. Eu vou e tô chamando gente. Eu tô falando, liga pra Júlia, pode isso, pode ir. Liga lá que ela vai arrumar. Já tô convidando um monte. E vai ter um módulo seus, né, gente? Mão na massa, maravilhoso, né? Em que as pessoas vão ver, de fato, pegar no parâmetro do processo. Exatamente. Que vai ser bem legal, que é uma novidade que a gente trouxe na terceira conferência, né? Pra você ver que a gente está evoluindo também em monitoramento um ano melhor do que o outro. Né? Esse ano tem até o bloco dos imboríveis lá, tá exatamente. Tá no cronograma, né? Exatamente. Temos after. Meninas, muito bom, muito bom. Eu tô super feliz, né, Felipe? Eu queria ter... Né, criado a polêmica, que você me interrompeu, mas vai ficar para o episódio 2. A gente volta. Acho que programado, tá, Pedro? Te dá essa dica aí. Acho que o saldo final, né? A gente já sabia, mas a ideia era debater produtividade e qualidade, não anda separado, né? Conformidade tem que andar junto com eficiência de produção. Exatamente. Isso a gente não consegue distinguir. Queria reforçar aqui a minha admiração por vocês, né? O Pedro falou isso. Eu choro. Vai chorar. Você, a Júlia, vai chorar. Eu vou chorar. O Pedro falou isso no início, mas para a gente foi um grande marco, né, na nossa vida profissional, pessoal, numa conversa de quinta-feira à tarde, online. Online aí, ó. Então, assim, acho que a admiração nossa, né, pelo trabalho de vocês, pelas pessoas que vocês são, acho que não podia ser diferente em tê-las no nosso primeiro momento aqui. Né? E agradecer mesmo, pessoal, sempre trazendo os melhores conteúdos que tem aí, né, disponível e trazendo isso de uma facilidade tão grande, né, que é tão difícil a gente ter esse tipo de conversa assim, sem ter tanto nó no meio dela, né, e vocês trazendo isso pra gente, para qualquer pessoa que escuta vocês, que fazem parte da sociedade, de uma forma tão facilitada. Né? Então, muito obrigado, né, por ter aceitado esse convite. Né? E eu tenho certeza que nós vamos ter vários outros para o Pedro se polemizar aí vai. Eu que quero agradecer, viu, por estar aqui. Saiba que é recíproca a admiração, né? Tanto pelos profissionais que vocês são. Eu sou grata ao Luciano por ter deixado vocês pra gente, né? Eu falo que é a herança deles pra gente, herança do Luciano pra gente. Quando ele realmente partiu, a gente ficou assim, gente, quem que vai fazer a parte de processos? E aí, quando eu lembrei da sua palestra, e quando a gente conversou, e quando vocês toparam entrar nessa área e fazer o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, eu fiquei tranquila, porque além de profissionais maravilhosos, vocês são pessoas maravilhosas. Isso, para mim, é muito importante, né? A energia, para mim, importa. E para mim, é importante
ter pessoas ao meu lado e caminhar com pessoas que eu admiro como profissionais, mas principalmente como seres humanos. Então, eu estou muito feliz de vocês no digital, estou muito feliz de ser o primeiro podcast de vocês, espero que sejam vários e que vocês tragam muitas informações pra gente, né, Paulinha? Pra gente. Porque a gente aprende com vocês todos os dias, no WhatsApp e aqui, porque o nosso grupo do WhatsApp é bastante movimentado. Muito movimentado. É bem, né? Quando ele fica Exato. sumido, eu fico preocupado. Muito obrigada, meninos. Obrigada. Beleza, obrigado, Júlio. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Felipe. Pedrão. Pessoal, até a próxima. Curtam, compartilhem, nos incentivem, né? Porque é a primeira parte aqui, a gente está muito feliz. Vamos vir próximos e deem sugestões também para os próximos podcasts. Um abraço, até o próximo Café com Fábrica.